Olá, mulheres! Estamos aqui para o nosso último episódio dessa temporada, fechando com o nosso cafezinho dentro do podcast das emoções, o podcast aqui da Casa da Vida. Eu sou Luísa Domingues, psicóloga clínica, uma das idealizadoras desse espaço tão especial que só é possível porque existem mulheres que apoiam mulheres para que a gente consiga fazer os nossos sonhos se expressarem e poderem se concretizar. Então, acho que não existiria um tema mais apropriado do que o apoio entre mulheres para a gente conversar um pouquinho hoje e fecharmos nossa primeira temporada. Espero verdadeiramente que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado com alguns temas, algumas pessoas, que de alguma forma essas reflexões tenham feito sentido para vocês. E eu quero muito saber o que vocês acharam para que a gente também se alinhe de acordo com os feedbacks de vocês. A gente adora receber, estamos super abertas para que vocês nos contem o que fez sentido ou não para vocês. Nós sabemos que a relação entre as mulheres nem sempre envolve apoio, que é diferente de grandes histórias que a gente tem ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade de mulheres apoiarem muito as mulheres. Depois que eu me tornei mãe, eu consegui ver assim como essa rede do feminino é essencial para a sobrevivência no planeta. São as mulheres que vão até a tua casa cuidar de você, são as mulheres que te perguntam como é que você tá, as que te mais ajudam, a mãe, a avó, as amigas, a sogra, para conseguirmos passar por esse momento que são só as mulheres que vivem. Não tem como chegar no planeta se não for através de uma mulher, pelo menos por enquanto. E nós sabemos isso e conectando com as nossas ancestrais que tem vivências que realmente é só a gente. É só a gente que vai amamentar, é só a gente que vai parir, é só a gente que vai ter esse nível de conexão com as crianças que mesmo que você não tenha recebido uma criança através do seu útero, que tenha sido um outro útero, mesmo que você não tenha amamentado, tem um lugar ali no maternar que os homens não chegam, pelo menos por enquanto. E aí a gente vai se conectando com outras mulheres que também têm os mesmos sentimentos, as mesmas vivências e as mesmas reflexões, dores também. Mas existe uma outra vertente contemporânea de muita competitividade entre mulheres, inclusive dentro da maternidade. Quem pariu de não sei de que jeito, quem deu mais ou menos fórmula, quem fez XYZ método de introdução alimentar. Existe isso, tipo, quem é a melhor mulher, quem é a melhor mãe. No mercado de trabalho também existe. Por que eu vou fortalecer aquela lá? Eu não gostei do que ela fez, tá crescendo muito, tá sendo muito ambiciosa. A competitividade, muitas vezes nós percebemos com as meninas pititicas, 5, 6 aninhos, 10 anos, a relação vai ficando mais complexa. Agora, com esse boom de rede social, nós estamos tendo que reaprender como olhar para os cuidados com as crianças, porque elas estão fazendo coisas que a gente nunca fez, afinal não tinha isso, quando tínhamos 10, 12 anos. E entendendo esses jogos de competitividade entre as fêmeas desde muito cedo. O convite é para a gente conseguir ir além, para a gente conseguir apoiar verdadeiramente outras mulheres. E eu não vou também entrar aqui num lugar da gente hiperromantizar relações com mulheres, porque você não precisa gostar de todas as mulheres, não precisa mesmo. Mas preste atenção em quais padrões você está se baseando para julgar uma mulher. Vocês sabem que a maioria dos palavrões que a gente tem para ofender uma mulher são relacionadas à sexualidade. Vadia, vaca, puta, piranha. A gente está querendo dizer que aquela mulher é errada por sentir prazer. Ela é inadequada por sentir prazer. E quando uma mulher tem um sucesso em alguma área da vida que você não ousou ter, não ousou tentar, tá tudo bem você sentir inveja, tá? Agora, o que você vai fazer com isso? Depreciar, falar que não foi mérito dela, falar que ela fez tal coisa. Aí já pegou muito provavelmente algumas questões suas. E quando uma mulher consegue algo, de uma certa forma, ela tá abrindo caminho para outras conseguirem também.
Quando uma cresce e chega num lugar, ela também está abrindo lugar e podendo até puxar outras mulheres para estarem ali. Vamos pensar, a minha mãe, ela sempre trabalhou, né? Quando eu nasci, minha mãe já trabalhava. E trabalhava num lugar legal, trabalhava num lugar de referência, e minha mãe gosta de trabalhar. Então, foi uma menina que sempre cresceu vendo a mãe, tipo, curtir o trabalho. Ela fazia umas coisas também que não eram tão comuns naquela época. Eu tenho 35 anos, então vamos pensar, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, minha mãe viajava para outros países para participar de congresso, formação. Então ela saía e de tempos em tempos deixava a gente com meu pai ou com a minha avó, para que ela também pudesse ser quem ela queria ser no trabalho, viver o que ela queria viver no trabalho. E são coisas que até hoje para ela são muito importantes. Dela poder estar atualizada, dela poder estudar, poder trocar com os outros pesquisadores. E isso abre caminho para mim, para minha irmã, para a gente entender que a gente também pode viver isso, que a gente também pode ir atrás do nosso trabalho, a gente pode se realizar no nosso trabalho. Talvez você não tenha isso dentro da sua família, ou como eu, não tenho outros modelos, né, dentro da minha família. Mas quando você vê outras mulheres fazendo, você pensa, ué, mas por que não? Se tal pessoa pode, por que eu também não posso? Ao invés de a gente ficar depreciando, a gente pode talvez se inspirar, não é mesmo? Só vou tomar uma aguinha. E eu tenho algumas perguntas para vocês aqui, que eu coloquei pra gente pensar, para sairmos assim só da nossa cabeça, né? E podermos aprender umas com as outras. Como você aprendeu que deve ser a relação entre mulheres? Como você viu a relação da sua mãe com as amigas, da sua mãe com as irmãs, da sua mãe com a própria mãe, no trabalho? Você ouvia já algumas falas depreciativas de mulheres da sua família sobre outras mulheres? Eu estava uma vez num lugar, assim, no ambiente, e aí a mãe fez um comentário assim pra filha. Ela tava brincando, mas mexeu comigo, assim. Ela tava xingando as amigas do pai. Ah, o seu pai tá lá com as amigas dele, e fez, assim, um gesto depreciativo. E eu pensei assim, não, eu entendo, né, a brincadeira deles, mas o que será que a gente tá ensinando pra essa menina de 1 ano? Será que homens não podem ter amigas? Será que as amigas vão ser ruins? Como minha mãe lida com as amigas dele, com as parceiras de trabalho dele? Então se pergunte, como é que você aprendeu que deveria ser uma relação com outra mulher? Quando a gente volta para a infância, para o início da adolescência, como é que eram as relações com as mães das amigas, com as professoras, suas professoras, as colegas de sala? Provavelmente você vai lembrar que já tinha algum certo nível de competitividade. Esse ano eu participei de um trabalho como cliente, né, não como terapeuta, que é um estudo da sua vida baseado numa filosofia. Numa pedagogia. E aí, a gente teve que fazer o estudo da nossa adolescência, em algum momento. E eu achei meus diários de meio menininha, assim, 10 anos até, sei lá, 15 anos. E aí eu fui me reconhecendo, tinham coisas escritas ali que eu nem lembrava que tinham acontecido. E entendendo também um pouco de como a minha mente funcionava. É super interessante você voltar para os seus diários para entender como é que você se relacionava com sua família, com as suas amigas e com os possíveis namoros e encantamentos. Isso tem a ver com como você lida hoje? A forma como você aprendeu a lidar com as mulheres tem a ver com as suas confianças e desconfianças de hoje em dia? Por exemplo, um filme na minha geração que, nossa, eu assisti muitas vezes, aquele Meninas Malvadas, que as meninas tentam sempre dar uma sabotada umas nas outras, que tem os grupinhos, né, claramente, e tem aquela que vai ser a chefe, a referência, e as que querem ser iguais a elas, mas odeiam ela por trás. Isso passava para todas nós, isso era o que, teoricamente, era o que estava liberado. Por exemplo, o que aconteceu agora nas Olimpíadas com algumas pessoas que ganharam e foram extremamente julgadas por não terem ganhado, por exemplo, o ouro. A Gabriela Prioli teve uma fala, que ela estava assim, até dava para ver que talvez ela estava sentindo raiva, que ela falou, gente, presta atenção,
Se vocês não forem apoiar as pessoas por elas chegarem onde elas chegaram e honrar mesmo o processo de cada uma das pessoas ao longo da vida, desculpa, mas não dá pra gente se relacionar como ser humano, né? Ela até termina a fala dela falando, então tá bom, meio brava assim. De inclusive mulheres não fortalecendo mulheres que chegaram em lugares excepcionais, que chegaram no pódio. E aí, como é que a gente vai se criticar pessoas que chegaram num lugar muito maravilhoso, sendo que às vezes nem a gente chegou nesse tipo de lugar? Você conseguir hoje com a divulgação maior de conhecimento, rede social, podcast, vídeo, filme, livro, a gente consegue ter acesso a muitas ideias. E aí, eu também te convido a pensar se você consome conteúdos produzidos por mulheres. Se você assiste filmes que foram mulheres que dirigiram. Quantas leitoras mulheres você vem lendo. Se você segue pessoas nas redes e fortalece, sabe? Realmente honra que a pessoa cresça naquilo que ela quer crescer. Pensando principalmente no feminino. O que veio muito, assim, né, hoje a gente vê uma grande diferença nas relações entre meninas e meninos, e a gente pode notar essa coisa da exclusão já nas meninas pequenas. São muitas questões socioculturais e históricas envolvidas, mas eu acho que a gente vai ter que pensar em como nós vamos ensinar as meninas a lidarem com isso. Nós vamos ter que conversar sobre isso com elas, como a gente quer tratar as nossas amigas, como a gente quer tratar as nossas companheiras. E o que veio, assim, né, nessa geração nossa agora, com todo mundo, todas as idades, é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Que não é um livro fácil, não é um livro assim, que legal, vou ler aqui. Ele é um livro que ele mexe com você e ele pede que você esteja ali também se transformando ao longo do livro. Eu vou trazer brevemente 2 contos que eu achei super bacana. O conto do Barba Azul, que ele usa para mostrar como as mulheres podem aprender umas com as outras e evitar relacionamentos perigosos e destrutivos. E como partilhar as nossas histórias ajudam também na expansão da sabedoria. Às vezes você está vivendo um relacionamento que pode ser um relacionamento afetivo, mas também pode ser um relacionamento com chefia, pode ser um relacionamento com um mentor, pode ser um relacionamento com alguém da sua igreja espiritual, da sua linha espiritual, que pode ser abusivo. E aí você não conta pra ninguém. Você acha esquisito, você fica se perguntando se será que aquilo ali tá certo, tá errado, será que tá sendo meio abusivo, você lê uns negócios, mas você não conta pra ninguém. Aí você conta para uma amiga e essa amiga consegue te trazer uma clareza que você, como está dentro da situação, não consegue ver. E eu entendo que estar dentro da situação faz com que a gente tenha muito mais dificuldade de enxergar. E aí quando você abre para uma outra mulher, ela abre uma outra porta e fala, você já deu uma olhada aqui? Você já viu isso aqui? Eu tenho uma amiga que ela me mandava assim as mensagens do marido, super pesadas, super agressivas, violentas mesmo, mas ela não percebia, ela achava que tipo, mas sempre foi assim? E aí eu falei, você percebe que tá rolando uma agressividade? Você percebe que tem falas abusivas aí? Ela, não, onde? E aí eu lembro de circular, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, que ela não estava vendo aquilo. E é óbvio que quando sou eu que estou dentro de uma situação e eu conto para uma amiga minha vai me mostrar algo que eu não estava vendo. As mulheres historicamente fazem muito mais isso que os homens. Os homens não têm ainda tanto essa cultura de partilhar, de contar, trocar ideia nesse nível de profundidade. A gente tem isso a nosso favor, inclusive, para as nossas próprias vidas. Então, quando você se abre para uma outra mulher, como nesse conto do Barba Azul, a gente vê o quão importante é a partilha de sabedoria, de conhecimento e de expansão da visão sobre o que está acontecendo. Assim como no conto da Vassalisa, a protagonista ela tem a ajuda de uma bonequinha mágica que simboliza a sabedoria passada de mãe para filha. É tipo a intuição dela. A Vassalisa é essa bonequinha que ela fala, vai por aqui, não vai por aqui. E as nossas avós, as nossas mães, elas podem ser também uma grande fonte de aprendizagem, mesmo que você não se identifique com as mesmas escolhas. Quando eu converso com a minha avó, assim, eu penso, nossa, minha avó tem 92 anos. Tipo, deve ser muito difícil para minha avó compreender várias questões contemporâneas, mas tem coisas que eu olho nela e consigo até identificar em mim. Eu não sei se eu contei essa história no podcast, mas
A minha avó estava me contando que lá nos anos 1940, o meu avô queria que ela cortasse, que ela deixasse o cabelo crescer. Contei, Ronaldo? Contei? Contei. Então, algum episódio tá aí que eu contei isso. E aí ela falou, Geraldo, no meu cabelo mando eu. Gente, eu tipo, vó, eu também acho isso. Só que eu acho isso em 2024, né, mais fácil. E trazendo assim, nossa, minha avó sempre trabalhou, sempre teve uma coisa dela, conseguir fazer as coisas que ela gosta, minha mãe também. O que eu aprendi com isso? Quais são as partes que, assim, eu não quero levar? Obrigada, galera, amo vocês, mas isso eu não vou levar pra frente, isso eu vou levar. A história da Vassalisa faz a gente se conectar com isso também. Esse livro é ótimo, tá? Tem vários, assim, da Mulher Esqueleto, da Foca, é sensacional. Esse é um livro bacana pra vocês lerem. E tem também filmes como aquele Histórias Cruzadas, mulheres com referências sociais diferentes, cores de pele diferentes, o quanto elas podem se fortalecer. Nossa, é muito lindo esse filme, Histórias Cruzadas. E aí, nós vamos ter que refletir um pouco sobre a importância do apoio. Muitas mulheres foram essenciais, assim, na minha vida para eu chegar em quem eu sou hoje, em termos de eu me sinto bem próxima de quem eu realmente sou. Muito mais do que quando eu era mais nova, mas tá tudo certo, né? Bem esse processo. Mais adolescente, jovem, o que faz sentido, o que não faz sentido. E ter as minhas amigas, as minhas professoras, minha família nisso, fazem toda a diferença pra gente conseguir ficar mais próximas de quem a gente é. Só que aí você também vai ter que honrar as mulheres que você ama serem diferentes daquilo que você acha que elas deveriam ser. Você honrar que por mais que você ache sensacional ter família com filho, você honrar que aquela tua amiga não vai viver esse rolê e que isso faz todo sentido para ela. Você honrar que tal pessoa não vai trabalhar com algumas categorias aqui sociais e que isso faz todo sentido para ela. Quando você também apoia e honra uma outra mulher, você está abrindo um espaço também para honrar a si mesma. Não quero que a gente entre aqui num lugar de exigência que a outra nos apoie e a gente é as rainhas da verdade. Porque a coisa, né, a banda não vem tocando muito assim. Então eu te convido para pensar, você vem fortalecendo outras mulheres? Como é que a gente pode apoiar e se solidarizar ou também entrar numa onda de sororidade com outras mulheres? Você vem escutando outras mulheres no seu dia a dia? Você para escutar? Tem alguma mulher que trabalha na sua casa? Você escuta o que ela tem para dizer? Você se interessa por quem ela é? Quais são os sonhos dela? 2, você busca alguma orientação para sua vida com outras mulheres? Você faz terapia, orientação profissional? Quanto que você se abre para ouvir outras mulheres, não homens, falando? 3, você compartilha oportunidades com outras mulheres quando você precisa contratar alguém, quando você precisa mesmo fomentar, fortalecer alguém, você escolhe mulheres para estarem com você? Você apoia elas em situações difíceis? Você é a mulher que apoia? Você é a mulher que escuta? Ou você é a mulher que julga? Porque às vezes a gente faz isso mesmo, né? Ai, não quero. Não tô falando que você vai ter que ser isso para todas, tá? Não tem como. Isso é surreal. Mas para aquelas queridas que estão perto de você, você realmente apoia? Ou não? Você só tá falando o que é certo e o que é errado. Você colabora com os projetos dela? Quando uma amiga tua vai fazer um lançamento, quando uma amiga tua vai fazer um evento, quando ela compartilha alguma coisa numa rede, você é a mulher que quer também que ela suba? Você dá esse apoio para ela? E não, eu acho super importante isso, né? A gente não fortalecer a rede de fofocas. A gente não fortalecer a rede de depreciação de mulheres, umas das outras. Então, alguém chegou com uma fofoca ali que não é legal, não leva pra frente. Corta ali a energia da fofoca. Não, se você sabe que não vai ser bom para essa outra mulher, não passe pra frente. É super importante a gente também pensar se a gente aguenta o sucesso das outras mulheres, sucesso familiar, realização de sonhos, sucesso profissional. Se a gente aguenta estar ali
Ai, minha amiga tá fazendo um curso para professoras da rede pública. E se você fomenta isso, você parabeniza ela, você vira pra ela e fala, meu, é sério, muito sensacional isso que você tá fazendo. Ou, amiga, que criança linda que você tá criando. Nossa, parabéns, sua filha tá muito bacana, tá muito educada, tá muito forte. O quanto que você também faz isso ou não? Porque é meio clichêzão, né? A gente fala dessa forma, mas em termos de reconstrução e desconstrução social, a gente também é ativas. Então, nós podemos entrar num fluxo altamente crítico do sistema, de como as coisas não deveriam ser, mas tem uma parte também que é prática. Tem uma parte que é através do modelo, da transformação, do que a gente quer fomentar. Aqui na Casa da Vida é muito forte essa coisa de querer que outras mulheres cresçam com a gente. Não carregar, mas fortalecer o quanto as mulheres querem crescer. Tanto as pacientes, quanto as psicólogas que estudam com a gente, quanto as que trabalham com a gente. E eu percebo que às vezes essa lógica, como não é a lógica do dinheiro sempre, tem o dinheiro, mas não é só o dinheiro, às vezes deixa as pessoas confusas, às vezes deixam as pessoas meio desconfiadas. Como assim? Estão fazendo isso para quê? Por que estão fortalecendo? É algo que vai além da lógica do capital. Então pode causar um certo estranhamento. Mas de pouquinho em pouquinho, sabe? Conversando com uma, com outra, tomando um café com uma amiga aqui que tá precisando, fortalecendo um projeto da outra, fortalecendo sua mãe de fazer aquela viagem que ela sempre quis fazer, levando sua avó para passear num lugar que faz tempo que ela não vai. A gente pode ir entendendo como cada mulher deseja ser apoiada, que às vezes a gente acha que ela precisa de um apoio, mas ela tá pedindo outro. E o quanto a gente consegue, sem abrir mão de nós, ajudarmos outras mulheres a crescerem. Eu quis fazer esse podcast especialmente para mulheres, porque tem questões que me atravessam, que também só por eu ser mulher, exclusivamente por eu ser mulher, só chamamos mulheres aqui para essa primeira temporada, para que elas também pudessem se expressar, pudessem colaborar com a gente pudesse colaborar com elas naquele nosso esquema ganha-ganha, e que para vocês também para que vocês também pudessem aprender algo, e para que eu também pudesse expressar quem eu sou, porque no atendimento não falo tanto assim, né? Então mais para escutar, para devolver para a pessoa o que ela falou. E para mim é super importante conseguir, diante de tudo que eu aprendo, que eu leio, que eu aprendo com as pacientes, com os pacientes, que eu consiga levar um pouco disso também para quem estiver aberto para escutar. Então, você tá aqui me ouvindo é uma forma de você me fortalecer. E eu sei que eu só tô aqui porque existe uma rede de fortalecimento grande dentro e fora da Casa da Vida. Eu agradeço muito o caminhar até aqui. Essa temporada foi super especial para mim. Eu tô fechando um ciclo agora de trabalho, porque agora eu vou cuidar do meu bebê. E vou deixar aqui esses episódios durante a minha licença, para que seja uma forma também de continuar o movimento da Casa da Vida, enquanto eu estiver nesse resguardo. Muito obrigada. Compartilhe esse podcast com quem você sabe que vai se beneficiar, com as mulheres da sua vida. E eu espero te ver numa próxima temporada de uma outra forma. Um grande beijo e até mais.